Finalmente chegamos à resenha do livro A Lista Negra, o primeiro livro, o primeiro romance mais conhecido de Jennifer Brown. No Brasil foi publicado pela editora Gutenberg, a mesma dos livros da Bruna Vieira. Aqui está a capa, que a capa original não é assim, a capa original é diferente pelo que eu vi na internet. Aqui está a contracapa, com depoimentos de alguns leitores, algumas ideias contidas no livro. Aí, para quem não conhece a autora, essa aqui tem cara de professora de escola. Na verdade, pelo que eu li, o pouco que eu sei dela, o que está escrito aqui, e pelo que eu vi aqui na biografia dela, pouco que eu sei dela, eu encontrei pouquíssima coisa na internet sobre a autora, porque eu sempre gosto, quando eu gravo resenhas, falar algo sobre os autores. No caso da Jennifer Brown, o máximo que eu consegui informação sobre ela é que ela nasceu no Kansas City, Missouri, Estados Unidos. E ela é psicóloga, como eu imaginava, né? Ela se formou em psicologia e trabalhou na área de recursos humanos, mas ela se encontrou mesmo como escritora, como colunista de jornal. Na verdade, ela foi colunista de jornal durante algum tempo, ganhou prêmio, tudo, como colunista. E ela foi uma colunista de humor, só que de repente os primeiros livros que ela escreveu foram dramas, foram livros assim mais pesados, e o primeiro deles foi A Lista Negra. Mas antes de falar especificamente sobre esse livro, que é um livro muito cultuado, um livro muito lido pelos jovens dos Estados Unidos, e no Brasil também de uns anos para cá, está sendo lido demais, porque a realidade do bullying, o bullying, que é o assunto principal do livro, é uma realidade cada vez mais presente. Nunca se falou tanto sobre bullying como agora, e como o assunto principal desse livro é bullying, com certeza esse livro está sendo literatura obrigatória nas escolas do Brasil inteiro. É claro, nos Estados Unidos principalmente, mas no Brasil também, com certeza está sendo um livro muito lido, até para que a cultura do bullying seja, não digo banida, mas pelo menos diminua nas escolas do Brasil, de outros países. Mas antes de falar especificamente sobre esse livro, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu livro mais recente, Felicidade Nova, o livro mais recente que eu já publiquei neste ano. E ele também fala de uma certa forma, apesar de não ser o principal assunto do livro, mas ele também fala um pouco sobre bullying. Então, se você se interessar, é só acessar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para poder adquirir esta obra. Ela está disponível lá no Clube de Autores para quem quiser comprar, assim como todos os meus 10 livros anteriores. Agora, falando sobre este livro, o assunto principal desse livro, como eu já falei, é bullying. E existem várias resenhas disponíveis na internet sobre esse livro, da Pamela Gonçalves, que eu deixarei aqui na descrição e no card, da Roberta Vicente, que se você assistiu meu vídeo anterior, você viu lá no card também a resenha da Roberta Vicente, bem como de outros autores também, de outros blogueiros também, booktubers. Mas eu gostaria de falar rapidamente sobre o livro, dividindo esse vídeo em duas partes. A primeira parte deste vídeo falará sobre aquilo que está na própria orelha do livro. Se você olhar a própria orelha desse livro, aqui ó, tem informações sobre o enredo do livro. Então, coisas assim básicas que todo mundo sabe, até quem não leu o livro, quem nunca leu o livro ainda está lendo já sabe. E a outra metade do vídeo eu deixarei só com os spoilers sobre como termina a história e a minha opinião sobre a forma como o vídeo termina. Portanto, em respeito àqueles que ainda não leram o livro ou ainda estão começando a lê-lo, assista esse vídeo. A primeira metade deste vídeo eu deixarei o tempo aqui embaixo na descrição, até
quando você pode assistir esse vídeo, caso você ainda não tenha lido o livro ou esteja querendo ler. E se você já leu esse livro e quer saber minha opinião a respeito de como a história acaba, os spoilers e tudo mais, assista a segunda metade desse vídeo. Então vamos à primeira metade do vídeo. É a história de Valerie Leftman. A personagem principal do livro é Valerie Leftman. É uma adolescente de 16 anos. Eu vejo essa menina, pelo menos idealizei essa menina como uma menina baixinha, magricela, meio gótica, cabelo preto assim, cabelinho meio cheinho assim, meio mullet assim, talvez com uns fiozinhos aqui meio azulados, sei lá. Aqui em 2009 não tinha essa, que o ano que se passa a história é 2008, na verdade. O livro foi publicado em 2009, mas a história começa em 2008. Naquela época a mulherada não usava cabelo azul como hoje. Usava cabelo, os emos ainda estavam em moda, então eu vejo essa moça mais como emo do que como gótica, mas enfim, mistura de gótica com emo. Aí ela sofre bullying na escola e justamente por causa dessa postura emo, gótica emo dela, ela era chamada de irmã da morte. Tinha uma gorda, assim, uma moça mais avantajada que xingava, mas quem mais judiava dela era a moça mais popular da escola. Porque se você está por dentro dos filmes, dos desenhos, das séries que falam sobre a rotina dos adolescentes nos Estados Unidos, os adolescentes nos Estados Unidos, a rotina deles é praticamente toda ela gira em torno da high school. High school o que é? É o que vale o nosso ensino médio. Tem o ensino de lá é parecido com o daqui. É claro que tem muitas diferenças, mas a grade, assim, os cursos, a duração dos cursos é parecida com a daqui. Aí o ensino médio lá, acho que é do primeiro ao terceiro ano, igual aqui, só que lá eles chamam de high school. Então a vida dos adolescentes dos Estados Unidos, ela gira em torno da high school. E quando chega a formatura da high school é o principal evento da vida de um adolescente americano. É praticamente o ritual de passagem, igual no caso das meninas de 15 anos, que são as debutantes. O baile debutante é o ritual de passagem dela da adolescência para a idade adulta. No caso de todos os adolescentes americanos, tanto homens quanto mulheres, o ritual de passagem da adolescência para a idade adulta é a formatura da high school, que é um evento do qual participa toda a família do adolescente. Toda a família faz questão de ir lá comparecer, dar força, tirar foto, dar apoio. E aí quando chega a high school, quando o adolescente se forma na high school, os pais falam pra ele assim, ó, se vira, a partir de agora. Nós acompanhamos você até aqui. A partir daqui é com você. Já fizemos o que pudemos por você, agora se vire. Vai, dê as cabeçadas que você quiser, vai embora de casa, alguns até expulsam o filho de casa, praticamente. Vai embora, não fique aqui em casa, vai cuidar da sua vida. Então é um momento mais importante da vida do adolescente norte-americano e é muitas vezes nesse ambiente da high school que se formam, que a sociedade americana se forma, porque é nessa época da high school que os adolescentes decidem sobre o que querem da vida, o que querem fazer, que curso devem escolher, porque aí ele é forçado, praticamente forçado. Aí a high school distribui catálogos de universidade lá eles têm catálogos de universidades, então o adolescente, é claro que tem internet também, a internet ajuda muito, mas até hoje eles distribuem catálogos de universidades para aqueles que quiserem escolher os cursos, onde quiser estudar e tal. Então foi o caso também da Valerie, mas sobre isso falarei mais tarde, depois. A Valerie, ela estava, no caso, ela estava no segundo ano da high school, segundo ano do ensino médio. Ela namorava o Nicholas Anthony Level, o Nick Level, que era um adolescente meio problemático, meio vida louca. E eles estavam tendo aqueles casos de amor assim, bem rebeldes, bem adolescente rebelde, né? Bem vida louca. E ele era fã de Shakespeare, ele lia livros de Shakespeare, tinha umas ideias meio doidas, meio psicopatas, né? Como vocês poderão ver mais tarde. Aí de repente eles não aguentavam, ele sofria bullying também, o Nick também sofria bullying, assim como a Valerie. Então os dois acabam, na verdade a ideia foi da Valerie, e o Nick acabou incentivando isso, de criar uma lista negra, um caderno assim com relações de todos os alunos que os odiavam e de situações que eles não gostavam, como por exemplo a Jessica Campbell, que era a principal, a mais popular aluna da escola, jogadora de voleibol, uma loira alta, enorme.
que tinha aquela jogada de cabelo assim, que ela, umas coisas que a Valerie detestava era isso. E eles iam relacionando, na lista negra, tudo aquilo que eles não gostavam nos alunos. Os professores, situações do dia a dia, até os amigos dos desafetos eram relacionados, mesmo que eles não tivessem nada a ver com o pato, eles eram relacionados. Os pais da Valerie, porque os pais da Valerie estavam brigando, eles estavam brigando direto, e o relacionamento, estavam desprezando a Valerie, muito mais ainda o Frank, que é o irmão mais novo da Valerie, um adolescente, estava entrando na adolescência agora, que 2 anos depois iria também para a escola lá do Colégio Garvin, que a Garvin é a cidade onde a história se passa, provavelmente uma cidade fictícia do meio oeste dos Estados Unidos, lá do Wyoming, Colorado, Nebraska, não sei, não lembro. Deve ser lá perto do Grand Canyon. E aí, aí eles têm a ideia de fazer a lista negra, né? Até que chega um dia em que a Valerie está indo para a escola, ela tem uma treta lá com uma das que chamavam de Irmã da Morte, aquela mais gorda lá, cujo nome eu não lembro, Jenny, acho que é Jenny. Aí quebra o aparelho do MP3 dela e tal, e aí enfia ficar com raiva, aí ela decide, o Nick fala, vamos dar um jeito nisso, vamos dar um jeito nisso. Só que ela não sabe que o Nick tá armado, ele leva uma arma, provavelmente uma pistola, pela quantidade de tiros que o cara dá, uma pistola. Aí ele chega lá no refeitório, aqui fala praça de alimentação, mas no refeitório. Inclusive só os veteranos podiam ir no refeitório, os calouros não podiam. Quem estudava no primeiro ano do high school não podia aparecer no refeitório, porque senão era alvo de bullying também. O bullying praticamente imperava naquela escola. E o diretor Anderson, que era o dono, que lá era escola pública, né? Então o responsável por aquela escola, ele praticamente governava aquela escola como mão de ferro, só que com relação ao bullying, o cara praticamente era um badana, um Zé Ninguém. Praticamente um omisso com relação ao combate ao bullying. Ele se preocupava muito em manter a imagem da escola, assim, mas era um zero esquerda no que diz respeito ao controle sobre os alunos em algumas coisas. Aí tava lá os professores, o diretor tentando colocar a escola em ordem, forçar os alunos para voltar para a sala de aula. Tava no comecinho da aula, os alunos estavam entrando e os veteranos estavam lá no refeitório. Aí de repente o Nick saca uma arma e começa a... Não, primeiro, o que ele faz? Ele vai até a mulher que tinha quebrado o MP3, acho que é Jenny, se não me engano, que tinha quebrado o MP3 da Valerie. E aí, caca treta aí. Aí, você é uma das... Aí a mãe levanta, vira de costas, que tá pegando aí? Aí ele aponta a arma. Você é uma das primeiras que eu coloquei na minha lista. E na barriga dela. Aí começou um tiroteio. Infelizmente, por causa da violência, o próprio cinema incentiva isso, os filmes, as séries, os desenhos incentivam os americanos aquela cultura de guerra, né? Sabe cultura de guerra? Desde quando os Estados Unidos começou na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, os Estados Unidos foi essa cultura de guerra, de superioridade. O imperialismo americano, de uma certa forma, impôs essa cultura de guerra sobre o resto do mundo, dizendo que eles são os melhores, que eles são mais importantes. Então, desde cedo, os americanos, os jovens americanos são incentivados nessa cultura de guerra, então muitos acabam pegando essas ideias da cultura de guerra americana e levando para a sala de aula. Inclusive, por isso que existem tantas mortes, tantas chacinas nos Estados Unidos. De vez em quando aparece no jornal assim, fulano de tal invadiu a escola, matou meio mundo e depois se matou. Foi exatamente isso que aconteceu aqui nesse livro. Apesar de ser uma ficção, é baseada praticamente tudo que está aqui é real, é muito real, apesar de ser um livro de ficção. Mas o Nick começou a atirar, atirou em meio mundo, até o professor de química entrou na brincadeira, entre aspas, né? E morreu. Ele acabou salvando muitos alunos. Vamos lá, vamos conversar. E levou um tiro também, morreu. Aí até que a Valerie começou a correr, desesperada. Não, para. E ela se colocou justamente na frente da Jessica. A Jessica chorando lá, se escabelando lá no canto. E o Nick pronto para tirar nela. E a Valerie se coloca na frente dele. O que ele faz? Dá um tiro na coxa dela. Quase mata a namorada. A namorada cai lá no chão com a coxa sangrando, acho que acertou a artéria femoral, sei lá. A artéria femoral, isso. E
polícia chegou, tal, o Anderson já tinha chamado a polícia e o cara se matou. E aí depois a Valerie se recupera, quase enlouquece, tem ideias suicidas, a mãe dela fica morrendo de medo da menina se matar e interna a menina na psiquiatria do hospital. Aí que ela manda lá pro Hiller, que é o psicólogo, psiquiatra da história. E como a autora desse livro, a Jennifer Brown, se formou em psicologia, eu logo pensei, com certeza tem então esse Dr. Hiller seria o alter ego masculino da Jennifer Brown. Porque praticamente tudo que ele falava, tudo que o Hiller falava, o psiquiatra falava para Valerie, era como se fosse atendimentos, sessões da própria Jennifer Brown. Então é como se a Jennifer Brown estivesse falando como psicóloga e por meio do Hiller, que é o personagem dela. E aí a história vai, caminha, só que aí o resto da história eu deixei para a segunda parte deste vídeo. Agora, enquanto você imagina o que pode ter acontecido no resto da história, deixa eu falar a respeito dos temas principais desse livro, antes de entrar para a parte dos spoilers. Deixa eu começar a ler aqui sobre o tema bullying, que é o tema principal do livro. Eu gostei, então, como eu fiz lá com o vídeo da Bruna Vieira, lá depois dos 15, eu gostaria de fazer o mesmo com esse vídeo. O texto que eu gostaria de ler para vocês a respeito dos temas principais desse livro e comentar um pouco a respeito. Acho que aliás, comentar nem precisa, porque os textos são autoexplicativos. O máximo que eu posso fazer é tentar interpretar para vocês. Mas o texto fala o seguinte: o primeiro texto fala sobre bullying, é o de Colossenses 3, 12 e 15. Eu poderia falar sobre aquele lá de Tiago 4, mas é um texto muito longo e ele fala diz mais a respeito da igreja, assim, de quem já é cristão, de como o cristão deve se relacionar com as pessoas à volta dele, não pode fazer acepção de pessoas, que Deus não faz acepção de pessoas, se a pessoa faz acepção de pessoas ela comete pecado. Mas esse texto aqui de Colossenses, ele tem mais a ver com ele abrange todo mundo, ele é mais assim, abrangente, inclusive quem não é cristão, quem ainda não teve um encontro real com Jesus. Então, que essas palavras aqui de Colossenses, do apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, fale ao seu coração, para que você, porque quem segue o que está escrito aqui nesse primeiro texto bíblico, não comete bullying. Deixa eu ler o texto para você ver. Colossenses 3, de 12 a 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Ou seja, quem pratica isso aqui não comete bullying. Por quê? Quando a pessoa é eleita, revestida por Deus, eleito por Deus, santo e amado, o Espírito Santo habita no coração da pessoa. E a pessoa, por ter o Espírito Santo no seu coração, ela não é inclinada a ter sentimentos de ódio, de raiva, de ficar tirando sarro dos outros, ficar humilhando o próximo, ficar menosprezando os outros. Aí entra misericórdia. Olha, quem comete bullying, a pessoa que tem misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. O que é longanimidade? É a facilidade em perdoar os outros. As pessoas que cometem tudo isso, que fazem misericórdia, tem misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportam uns aos outros e perdoam uns aos outros. Quem faz isso não comete bullying. E se comete, não sabe o que está sentindo, o que pensa sentir. Mas se a pessoa pratica tudo isso, ela não comete bullying. Ela jamais passará pela cabeça dela cometer bullying. Assim como Cristo vos perdoou, se alguém tiver queixa contra outro, então eles fazem tudo isso. E assim como Cristo vos perdoou, assim fazem vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O que é o amor? O amor está lá, a melhor definição sobre amor que eu já vi, está lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Está lá no livro da Bruna Vieira também. Da minha resenha ao livro da Bruna Vieira, está lá.
1 Coríntios 4, 13, 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7, que é a melhor definição sobre amor que já existiu nesse mundo. E o segundo tema abordado por esse livro, antes disso, outra coisa que a pessoa, aquele que não comete bullying, ele também promove a paz, e a paz de Deus, que para a qual também fosse chamados em um corpo, também de vossos corações, sejam agradecidos. Aquele que busca a paz, a harmonia, ele não comete bullying também, porque o bullying, ele dá a ideia de guerra, de conflito, do forte sobreposto sobre o mais fraco, mas aquele que quer promover a paz, ele não quer saber dessas coisas, portanto não comete bullying. Agora vamos ao segundo tema desse livro, que é más companhias. Tá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É um texto que eu já usei no vídeo anterior. A pessoa que comete bullying, geralmente ele faz isso sob influência de outros. No caso da Valerie, foi ela que sofreu bullying, só que o Nicholas Anthony, ele também era uma má companhia, porque se não fosse por causa da influência, se o Nick não tivesse dado corda para Valerie, ela não teria tido a ideia da lista negra. Foi a ideia dela, foi, mas o Nick incentivou. O Nick não, mas não faça isso. Se o Nick não tivesse incentivado, a Valerie não teria levado adiante essa história de lista negra. E o Nick, como é um psicopata, ele acabou fazendo o que fez. Matou meio mundo, 6 pessoas, se não me engano, e depois se matou. Então, se ela não tivesse tido envolvimento com o Nick por sua vez estava tendo envolvimento com outro cara mal encarado, nada daquilo teria acontecido. E se naquela escola as pessoas se preocupassem com o que está escrito aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, o bullying não seria praticado. E o terceiro tema é o suicídio. Mas ela se mata? Calma. Ela tentou se matar? Tinha as ideias suicidas na cabeça? Tinha. Mas o Nick se matou. O Nick, depois de matar 6 pessoas e quase matar a namorada, ele se matou. Então, uma coisa sobre suicídio. Então, uma coisa, antes de você falar sobre o que a Bíblia fala sobre suicídio, eu queria que você assistisse. Eu deixarei aqui no card também, na descrição, um vídeo da Fabíola Mello sobre suicídio, que gostaria muito que você assistisse e pensasse bem a respeito do que a Fabíola Mello tem nesse vídeo, para que você perceba que o suicídio não vale a pena, que é mais fácil fugir dos problemas da maneira mais rápida do que tomar a iniciativa de realmente enfrentar o problema com a ajuda de Deus, porque o Espírito Santo reveste a pessoa que teme a Deus e dá coragem, dá força, dá tudo que for necessário para enfrentar o problema, para encarar o problema e vencê-lo. Agora, o suicídio é um ato de covardia, porque você está tirando a própria vida, e muitos dizem que o suicídio não entrará no reino dos céus. Então, o suicídio é algo muito sério, e a Bíblia diz o seguinte sobre esse tema. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20, parte A do versículo 20, diz assim: Moisés, no discurso final ao povo, antes de entrar na terra prometida, Moisés falou o seguinte: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E João, o próprio Jesus, dessa vez, falando no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, diz o seguinte: Jesus falando a Marta, pouco antes de ressuscitar Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Só esses textos bíblicos, só esses 2 textos bíblicos já seriam suficientes para desestimular qualquer tipo de tentativa de suicídio, qualquer tentativa de tirar a própria vida. Mas minha vida perdeu sentido, não tem... Coloque nas mãos de Deus sua vida, deixe Deus governar sua vida a partir de agora, e que o Espírito Santo colocar no seu coração coisas que você nunca tinha imaginado antes, a respeito de maneiras diferentes de ver a vida que você não tinha percebido antes,
aí você perceberá que viver vale a pena, apesar de tudo e de todos, viver vale a pena. O quarto e último tema desse livro é desestruturação familiar. O que diz aqui em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Que a Valerie, no caso, a família dela estava desestruturada. A família do Nick também. Talvez mais ainda do que a da Valerie. Mas a família da Valerie estava desestruturada. Os pais dela viviam brigando, batendo boca. O Frank, que é o irmão mais velho, mais novo da Valerie, estava sendo desprezado pelos pais. E o Nick, o Frank é justamente o mais... E é uma família evangélica. Pelo que se percebe aqui, é uma família evangélica. E o Frank era o melhorzinho. Era o melhor da família. Assim, o menos pior, digamos assim. E ele estava frequentando a igreja, estava frequentando o grupo de jovens da igreja. Estava participando dos cursos, tal, escola dominical, tudo mais. E é uma família evangélica, uma família crente. E estava nessa situação. Você vê, porque infelizmente os Estados Unidos, eu não sei exatamente a proporção, mas muitas famílias americanas estão estruturadas. Os Estados Unidos é tido como um país evangélico, como um país protestante, mas é um país que enfrenta uma situação muito grave, muito crítica do ponto de vista espiritual. Muitas famílias estão desestruturadas, estão divididas e, enfim, é um texto, esse texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, é um alerta, não só à igreja, aos cristãos, mas a todos, que se você procura ser perfeito, você quer que sua família seja perfeita, você quer que sua família seja um exemplo para os outros, seja você também um exemplo. E se você assistir esse vídeo até aqui e não quiser ver a parte de spoilers, então que Deus abençoe, que Deus oriente. Eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de dezembro de 2015, ou seja, ainda estou gravando esse vídeo no ano velho. Mas eu pretendo postar esse vídeo no ano novo, nos primeiros dias do ano novo, não sei que dia ainda. Mas se você não quiser ver a segunda parte desse vídeo, que Deus abençoe, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Que Deus abençoe e a partir de agora, se você quiser ver os spoilers, a minha opinião sobre o livro, acompanhe esse vídeo a partir de agora. A Valerie, ela é internada no hospital, na área psiquiátrica e tal, ela sai tudo, volta para a escola, ela volta a fazer parte lá do Colégio Garvey, no estado de Garvey, e é tratada como uma culpada, assim. O pior é que tem uma jornalista meio sensacionalista, chamada Angela Dash. É uma jornalista assim dessas que procuram, né, que segue a ordem do chefe. O chefe quer vender jornal, quer vender, então ela faz reportagem sensacionalista para o jornal ganhar dinheiro em cima. E só que aí o diretor, ele acaba praticamente contratando a jornalista para dizer que tá tudo lindo depois do atentado, 3 meses depois no caso, que a Valerie passa o verão inteiro no hospital, parte no hospital e outra parte em casa, reclusa. Ela praticamente entra numa depressão profunda, terrível. E aí quando volta, ela passa por várias sessões seguidas com o Hiller, que é o psiquiatra. Aí o Hiller consegue convencer a Valerie a voltar a estudar lá no Colégio Garvey. E o bullying, segundo a Angela Dash, que é a jornalista, e do Tribuna de Garvey, que é o jornal da história, o bullying acabou. Agora a escola vive um clima de paz, harmonia, felicidade, todo mundo dando as mãos, cantando a música lá do John Lennon, Give Peace a Chance, pá. E só que é uma farsa, tudo isso é uma farsa, é uma mentira. O que o Anderson quer melhorar a imagem dele, quer tirar o dele da reta, como se diz na gíria, e melhorar a imagem da escola junto ao país, quer tirar aquele clima pesado, ele não quer que os alunos dêem aquela debandada da escola, quer pensar que aquela turma lá fique tudo aquela parente, né? Só que quando a Valerie volta lá 3 meses depois daquela reclusão dela, ela volta, acho que no começo da primavera, que é assim, nos Estados Unidos, assim como na Europa, o período estudantil vai de agosto, setembro do ano, acho que é agosto, final de agosto, sei lá, e termina em maio do ano seguinte.
Então, acho que vai em agosto mesmo, sei lá. Acho que são 2 meses de férias, se não me engano. Ou 3, nem lembro. Mas assim, e são 3 períodos. Mas se for, por exemplo, de setembro do ano até maio do ano seguinte, mas não é muita folga, 3 meses de folga praticamente. Só que são 3 períodos, meu filho. Eu entro na escola que veio umas 7h30 da manhã, 7 e pouco da manhã, e sai no começo da tarde, lá para umas 2, 3 horas da tarde. Não, 4 horas da tarde. Isso. Porque são 3 períodos, tem 2 de manhã e 1 à tarde. Aí eles almoçam na escola e pagam pelo almoço, que é pior. Eles vão até a escola almoçar e pagam pelo almoço. Ah, mas não é merenda, não é de graça, não, eles pagam. Eu sei que está escrito aqui. A pessoa ela vai lá no refeitório com a bandejona lá, pega o almoço e paga o almoço para comer na escola e sofrer bullying. Aí no começo a Valerie estava sofrendo bullying. Aí ela não conseguia mais ficar no refeitório, porque o refeitório fazia com que ela se lembrasse de tudo, do atentado, tal, das humilhações, papapá. Aí ela começou a comer no chão, o corredor lá, começou a comer no chão. E acredite se quiser, a Jessica Campbell, que seria a garota popular, mais popular da escola, o maior desafeto da Valerie, ela fica com dó da menina, ela se sente culpada, porque ela se sente uma dívida de gratidão, porque afinal a Valerie se colocou entre ela e o Nick para salvar a vida dela, então ela ficou naquela dívida de gratidão. Claro que depois a Valerie, na primeira aula, depois na volta da Valerie, tem um bate-boca lá, tem uma menina lá que tava com o rosto desfigurado, que ela levou um tiro na cara, e ficou com o rosto desfigurado e começou a chorar. Aí aconteceu um monte de coisa, aconteceu uma treta lá, uma confusão, bate-boca. E só que aí nos dias seguintes a Valerie não conseguia almoçar no refeitório porque fazia lembrar de tudo. Não, no primeiro dia ela nem almoçou. Acho que nos 2 primeiros dias ela nem almoçou. Não comeu nada. Tava começando a ter anorexia, coitado. Aí só que aí a mãe dela forçou a menina a comer. Você tem que comer, você tem que comer. Aí ela começou a comer, só que sentou lá no corredor. Ela sentou no corredor, começou a comer lá no corredor. E a Jéssica foi lá pro corredor também. O diretor Anderson proibiu que as pessoas comessem lá no corredor e mandou a menina para detenção. Quem desobedecia as normas da escola ia para detenção, inclusive aos sábados. E tinha reforço escolar aos sábados na detenção. Nas primeiras semanas aconteceu isso com a Valerie, só que a menina continuou comendo no chão, no corredor. E o Anderson foi lá, deu uma bronca nela, daquelas bem ferradas. E a Jéssica foi lá também, pegou comida e foi lá no corredor almoçar com a Valerie. Eu quero ver se me levar. Como você tá falando assim, quero ver se me levar junto com a Valerie pra detenção. Aquela jogada de cabelo dela. Ó. No fim, a Jéssica e a Valerie ficaram lá. O Anderson deixou pra lá, deixou quieto. E a Jéssica e a Valerie ficaram lá comendo lá no corredor enquanto eles estavam no refeitório. E as duas começaram a ficar amigas. As duas começaram a ficar amigas. E elas se tornaram grandes amigas. Aliás, nem os amigos antigos da Valerie começaram a desprezá-la, bulinar a menina. Não assim, porque o bullying, o desprezo também é uma forma de bullying. Eu sofri muito desprezo na minha vida, fui muito desprezado. E o desprezo, querendo ou não, também é uma forma de bullying. Então, se antes havia tiração de sarro, zoeira, ataques, até agressões físicas, agora existe o desprezo. E a Valerie começou a ser desprezada pelos próprios amigos dela, os amigos, entre aspas, começaram a desprezar a menina, porque acharam que ela era culpada pelo atentado. E a Jéssica, que era para ser a maior inimiga dela, acabou se tornando minha amiga. Então, e aí a história vai prosseguindo e a Valerie tem aqueles repentes assim, né? Só que aí a Valerie teve lá uma briga lá com o pai dela lá, que o pai dela estava traindo a esposa com a secretária. Que o pai da Valerie é advogado. Tinha lá o escritório dele e estava traindo a esposa com a secretária dele. E a Valerie descobriu, tá? Mas acho que antes disso mesmo, a Valerie foi lá a pé, acho que da casa dela para a escola, não lembro. Não, no dia que ela tinha que estar lá com o Healer, não lembro exatamente. Ela passou no estúdio lá da... Ela passou no estúdio da Bia, acho que era Beatrice o nome da mulher. Parece que é uma mulher corpulenta, até bem avantajada. E ela tem um estúdio de desenho, pintura, professor de artes, digamos assim, artes plásticas, um estúdio de artes plásticas.
Aí a menina começou a ter aula de graça com a Bia. Inclusive nos intervalos entre as aulas e a sessão com o Dr. Hiller, ela tinha aulas de graça com a Bia, a professora de música, de artes. E ela se revelou uma grande pintora. Ou seja, a Valerie... Não, primeiro, antes disso, o Hiller incentivou a Valerie a desenhar a realidade à volta dela. E ela começou a desenhar as pessoas na escola, o diretor, tudo na escola, tudo em volta dela, como ela achava que realmente via, e começou a desenhar. Começou a despertar a autoridade de desenhista. Aí quando ela foi pro estúdio da Bia, foi como pintora. Ela se revelou pintora. Ela começou a pintar, ela se revelou uma grande pintora, uma artista plástica de mão cheia. Só que aí começou a acontecer uma série de coisas. A Valerie descobriu que o pai dela traía a mãe dela com a secretária. Aí o pai dela quase deu uns tabef na menina. E aconteceu todo aquele clima. O próprio Frank, que era o certinho da família, bateu boca com a irmã. Não sei o que, sempre tudo. Começou a reclamar dele, mas que tudo girava em torno dela. Tudo que acontecia de ruim na família era por causa dela. Aquela brigaiada todas. E aí, no processo de divórcio da mãe da Valerie, a mãe da Valerie começou a namorar o novo advogado dela, que estava cuidando do divórcio dela com o marido, que estava lá com a secretária. Ou seja, a história foi desenvolvida de um jeito. E aí houve também os preparativos para o memorial. Foi desenrolado o último ano, né? Até o ano 2008 para 2009, em maio de 2009, estava chegando, se aproximando do ano de maio de 2009, os preparativos tanto para a formatura quanto para o memorial das vítimas do atentado. E aí estava finalizando todo o processo lá de formatura, houve aqueles DR lá, uns momentos de discussão entre a Jéssica e a Valerie. No fim a Valerie conseguiu aí aceitou um convite para ir para um evento lá, dos amigos lá da Jéssica, para ir para como é que fala? Para uma festa lá dos adolescentes. Só que aí um desafeto dela pegou a menina de jeito, conseguiu lá um amigo dele levar a menina para um canto lá, para o celeiro, se não me engano, não lembro exatamente onde. E aí um canto lá da chácara, da fazenda, não sei. Aí a menina foi lá com o cara lá, pegou uma arma de brinquedo, ameaçou, agarrou na perna, tava machucada, ameaçou, encostou a arma, isso aqui é uma arma de brinquedo, né? Aí a menina ficou traumatizada, começou a correr, saiu correndo, pediu pro pai dar carona pra ela. Aí foi quando a Valerie e o pai dela tiveram uma briga bem feia. Aí a história foi desenrolando, a Jéssica e a Valerie tiveram uma discussão e tal. Mas aí as duas acabaram se refazendo amizade, elas acabaram se reconciliando e foram às vésperas da formatura e da inauguração do memorial. As casas dos familiares de todas as vítimas foram até o hospital ver lá a menina lá, que inclusive a menina estava com o rosto desfigurado por causa do tiro, que tentou se matar, que tentou cortar os pulsos e tal. Aí começaram a visitar todas, os familiares das vítimas que tinham sobrevivido, os familiares dos sobreviventes, os familiares dos que tinham morrido. Começaram a visitar, pegar depoimentos de todos eles para fazer o memorial. Aí na formatura da High School, que como eu já disse, na formatura da High School é o principal evento da vida de um adolescente americano. Aí foi lá os familiares de todo mundo e tal. E quem fez o discurso de formatura? A Jéssica e a Valerie, as duas juntas, de mãozinha dada. Ai que linda, as duas se abraçando, chorando, as duas naquele clima de emoção, naquele clima lindo, maravilhoso. Eu tô falando desse jeito, mas se você ler o livro, você sente vontade de chorar. Sério mesmo, se você ler esse livro, o finalzinho desse livro, o final do livro é lindo demais. Você chora, se você é sensível, você chora no final do livro. E as duas fazem discursos, falam de todos aqueles que tinham deixado as coisas lá para colocar no memorial, que na verdade é um buraco no chão, tem tipo de um banco de concreto, embaixo tem um buraco com uma caixa de acrílico, de plástico lá, e dentro dessa caixa, da urna, sei lá, colocavam os objetos
referentes a todas as vítimas, os familiares das vítimas, os sobreviventes e tal, que queriam deixar alguma coisa na caixa, na cápsula do tempo, isso, na cápsula do tempo. Aí depois colocaria a caixa dentro do buraco, a caixa estava dentro do buraco, né? Aí depois colocaria a terra por cima, né? Pra daqui a não sei quantos anos abrir de novo. Aí cada um colocando uma coisa diferente, até o Nick foi lembrado. A Jéssica se lembrou até do Nick, que gostava de Shakespeare e tal, colocar o livro do Shakespeare lá dentro. E a Valerie, e ela falou da Valerie também, que tinha lá os desenhos dela, que o Dr. Hill tinha pedido pra Valerie fazer, colocou lá na caixa também. E enfim, o livro termina com a Valerie já formada da high school. Ela pegou os catálogos na escola com a orientadora educacional, que também seria um alter ego da Jennifer Brown no livro. Pegou os catálogos na escola para escolher o curso que ela queria fazer. E ela se despediu do Dr. Hiller, que deu o cartão para ela, caso precisasse ligar para ele. Aí o livro terminou com a Valerie lá no quarto dela, fazendo a mala dela, olhando para os cavalinhos que estavam na parede. A Valerie tinha o costume, quando era criança, quando ela se sentisse triste, ela olhava os cavalinhos lá no papel de parede e sentia vontade de montar naqueles cavalinhos e correndo, sair embora. Aí vi que os cavalinhos estavam imóveis, né? Sempre tiveram imóveis ali, paradinhos na parede. Eu imagino que depois de tudo, o final do livro fica meio no ar. Ele dá ao leitor a alternativa. O leitor é que acaba concluindo, como é que a história termina? O final ficou meio vago, ficou meio assim, né, umas reticências gigantes. E eu imagino que a história foi terminou da seguinte maneira: que a Valerie escolheu o curso, a faculdade, a universidade, né, de artes plásticas, um curso de artes plásticas, não sei que estado americano, não sei que cidade. Aí ela pegou o trem, se despediu da mãe e tal. O pai dela estava meio distante, assim, meio brigado. Como estava brigado com ela, o pai dela ficou meio distante, assim, olhando de longe. Aí a Valerie pegou o trem, foi embora de Garvey, foi para Nova York, não sei que cidade fica mais perto dali, acho que é, não sei, a cidade mais próxima, a metrópole mais próxima de Garvey, não sei qual. Aí ela pegou o trem, talvez Kansas City, que é a cidade natal da Jennifer Brown, no estado do Missouri. E estudou numa universidade de lá, artes plásticas. Ela para se formar uma artista plástica. Com certeza ela estudou numa grande artista plástica. Em 2015, no ano de 2015, ela deve ter quadros expostos nos principais museus do mundo, na National Gallery de Londres, no Museu do Louvre em Paris, no Museu do Prado na Espanha, no MASP em São Paulo. Por que não? E aí a Jéssica Campbell se tornou uma grande jogadora de vôlei. Aí em 2016 vai para as Olimpíadas do Rio de Janeiro e tal. Defender a equipe americana de vôlei feminino. Aí a mãe da Valerie se casa com advogado. O pai da Valerie fica lá com a Brenna. Acho que é Brenna. Briley. E tem um filho com ela, tal. A Briley engravida do pai da Valerie. E o Frank vira pastor. O Frank vai para o seminário e vira pastor. Enfim, com certeza acontece tudo isso. Mas enfim, o que eu concluo a respeito de tudo isso? O que está escrito aqui? Eu acredito que boa parte do que eu coloquei aqui, se você colocar tudo isso aqui, ó, eu deixarei os textos bíblicos aqui, as referências na descrição do vídeo. Não os textos, esses textos aqui, mas as referências eu deixei todas aqui na descrição desse vídeo. Se você prestar atenção em tudo que a Bíblia diz aqui, se você colocar esses textos bíblicos no centro da sua vida, se você permitir que Deus controle sua vida a partir de agora, você não pensará em bullying, você não praticará bullying contra ninguém, você pensará muito bem nas amizades que tem e escolherá somente ter amigos que o aproximem de Deus em vez de afastá-lo de Deus. Você não pensará em suicídio, não pensará em tirar a vida de ninguém, nem de tirar, muito menos de tirar a própria vida. Você também, se sua família estiver desestruturada, se sua família estiver em pedaços, você fará de tudo para que sua família seja reconstruída novamente, para que sua família volte a ter paz e harmonia. E se a situação da sua família foi irreversível, você procurará refazer sua vida, reconstruir sua vida
procurar se relacionar bem com seus pais, se estiverem separados, se estiverem com cada um com sua família. E você procurará com sua própria família, pedindo a Deus uma pessoa certa para sua vida. Se você for mulher, se você pedirá um marido temente a Deus. Se você for homem, você pedirá uma esposa temente a Deus. E procurará com sua família criar uma nova história, colocando Deus, Cristo, Jesus Cristo no centro da sua vida. Você evitará que aconteça com você, mesmo que aconteceu com seus pais, com as pessoas que estavam afastadas de Deus. Então, neste primeiro vídeo de 2016, que nós estou gravando em 2015, de 31 de dezembro, mas que você, se você estiver assistindo, está assistindo em 2016, que você coloque sua vida nas mãos de Deus, no centro da vontade de Deus, que neste ano de 2016 você procure saber qual é o plano de Deus para sua vida, para que você faça exatamente aquilo que tiver que ser feito da maneira certa, da maneira correta. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até o final, que Deus abençoe e fique com Deus. E se Deus quiser, neste ano de 2016 teremos muito mais vídeos. E preste atenção nos meus livros. Se você ainda não leu nenhum dos meus livros, leia pelo menos um deles, como este, por exemplo, este e outros livros que já publiquei, para que Deus, por meio desses livros, por meio dos meus vídeos, das minhas orações nas redes sociais, faça diferença na sua vida de maneira positiva. Que Deus continue a me usar para fazer diferença nas vidas de muitas pessoas, que neste ano eu possa continuar sendo usado por Deus. E se você ainda não se decidiu em seguir a Cristo, faça isso, porque somente Ele sabe o que é melhor para você. Que Deus abençoe, tenha um excelente 2016, até 2016 se quiser.